Alô, Justiça! Alô, Justiça! Estamos recebendo aqui hoje em nosso programa alguém muito especial, Dr. Abraão Camelo Pereira Viana. É criminalista, especialista em ciências criminais, doutorando em ciências jurídicos sociais. Uma pessoa que tem conhecimento, relacionamento e experiência na área. Porque o título do programa de hoje é algo importantíssimo. Político ladrão. Opção ou culpa do sistema? É isso que nós vamos avaliar e buscar uma solução. Uma solução para que nós venhamos a diminuir crimes desta natureza aqui no Brasil e de forma especial aqui em Goiás. Não saia daí, fique conosco até o término deste programa. Nós vamos chegar a conclusões importantes. E o nosso amigo Dr. Abraão vai nos ajudar a buscar soluções. Alô, Justiça! Estamos chegando. Não saia daí. Estamos retornando, dando início ao nosso programa. Estou recebendo aqui Dr. Abraão Camelo, profissional, homem experiente, advogado que tem aí atuado de forma incisiva aqui em Goiás e no Brasil. Nós estamos recebendo, eu estou muito feliz. Dr. Abraão Camelo, nós temos algo que nós estamos discutindo aqui hoje que afeta todos os cidadãos goianos e brasileiros. Nós ouvimos falar, por exemplo, e temos conhecimento, que em Santa Catarina, de 2020 a 2026, foram presos 29 prefeitos, 29 gestores. Ou seja, é algo que está se tornando comum em todo o Brasil. Doutor Abraão Camelo, a respeito do título do programa de hoje, político ladrão. Ele é ladrão por opção ou por culpa do sistema? Primeiramente, doutor Exis, obrigado pelo convite. Estar aqui com você, com seus telespectadores, é maravilhoso. Sobre o título, o que eu venho comentando. Inicialmente, a culpa é da própria pessoa que quer ser política e tem vontades erradas. Só que, às vezes, a pessoa pode ser até honesta, mas ele decide ser político. Só que o sistema impede a pessoa de se manter. A não ser que a pessoa tenha muito capital financeiro. Porque campanhas políticas hoje, por mais que tenham mudado a legislação, que ela é por patrocínio público, quem não tem capital para manter uma campanha política, ele não tem capital para se manter numa reeleição. Né? Porque o mandato exige atitudes, e lá dentro já tem todo um sistema. Se você... o sistema te obriga a fazer dinheiro para você se reeleger. Começa por aí. Depois disso tudo, ele vai fazendo outros atos e outras coisas, envolvendo o terceiro para virar um político profissional, no mau sentido, que é aquele político que vai fazendo todo tipo de ato, crime, para ganhar dinheiro. Né? Orçamentos ultrapassados, uma coisa que vale 100. Eu conheço pessoalmente várias empresas que orçamentos para o comércio é um, o mesmo orçamento para o político é outro.
Aí, assim, tem uma culpa do sujeito? Tem, porque e da própria sociedade, né? Que a gente tem aquele oriundo de anos e anos de colonialismo, mas ele rouba, mas faz. A gente faz uma vista grossa. Aí começa a vista grossa com isso. Só que para se manter no sistema, a pessoa que não tem, e mesmo os que têm também, que são desonestos, eles vão querer tirar do patrimônio dele, eles querem agregar patrimônio. E aí continua e vai chegar no estado que a gente está hoje. Né? O sistema te exige, se você quer ser um político profissional e continuar anos e anos nessa lide, você vai ter que, infelizmente, ser corrupto. Mas vem cá, explica para para a pessoa que está nos assistindo agora. O que o senhor acredita, qual seria a solução? Quer dizer, a conclusão que nós estamos chegando a princípio, porque nós temos que buscar aqui uma solução. Né? Não é possível que o político todos têm que roubar. Nós temos que criar alguma situação e buscarmos uma solução. O senhor veja bem, quer dizer que num primeiro mandato existe a possibilidade do político ir ser totalmente honesto e desenvolver um trabalho que traz resultados positivos para a sociedade? Ou não tem essa opção? Tem, é possível. Só que as câmaras municipais, as assembleias legislativas e até a nossa Câmara Federal, ela é engessada. E já tem um grupo que está ali, né, que estão sendo reeleitos há vários tempos. Então, aquele primeiro que entra, ele não entra ali simplesmente porque ele teve voto e entrou, ele decidiu. A coisa começa partidariamente. Quando até você chegar a ser candidato, decidir ser candidato, aquilo é conversado. Porque eu falo que existe uma zoologia de campanha, né, fazendo uma brincadeira com o horóscopo. Quem sempre ganha é o coelho numa corrida. Né? E os últimos que ficam é o elefante, o jabuti. Então, assim, eu coloco nessa brincadeira que tem pessoas que carregam, aquele cara que a gente põe dentro ali que tem 100 votos, aquele outro tem 200. Nós estamos falando de um sistema proporcional. Aí a pessoa que fez 2.000, 3.000 votos dentro de Goiânia, dentro de Aparecida, dentro de Anápolis, ele vai assumir um cargo na Câmara. Chegando na Câmara, as pessoas que ajudaram ele vão querer retorno, não digo propina nesse sentido, mas vão querer retorno em níveis de projetos, principalmente vereador, asfalte minha rua, faça alguma coisa pela minha rua. Inicialmente, ele é um fiscal do povo, ele não é um gestor. Só que o que ele vai fazer? Ele vai conversar com o prefeito. O prefeito vai tentar ver o que ele pode dar, se está no plano asfaltar ou não asfaltar. Só que o prefeito precisa do quê? Da aprovação do orçamento. Aí começa o jogo político. Não, eu vou asfaltar lá, mas olha, eu tenho tais coisa que eu vou mandar da prefeitura para vocês. Você precisa que você me ajude a te ajudar. Então, num primeiro momento, as pessoas entram, doutor Exísio, até puras, para entrar. Só que não são tão puras, porque ela vem da política partidária. Às vezes a gente tem o sortudo, que é aquela pessoa que já é influência ou já vem é conhecida e ganha. Né? Na segunda, 2 campanhas. Só que o meio te envolve tanto, desde a época do partido até a época que você é mandatário do cargo, e você vai chegar numa situação que não tem como você falar não, até para exercer. Porque senão você vai ter um mandato nulo. Você vai tentar, tentei, mas o prefeito não aprovou. Tentei, mas não dá. Eu quero mandar tal verba para tal município, mas o presidente não assinou. Aí começa isso, você não ganha mais para nada. Né? Soluções? Tem. O sistema brasileiro tem todo um sistema de investigações, só que hoje o que atrapalha muito as investigações são certas imunidades parlamentares, né? Que as pessoas engessam a polícia, ou como em certos estados, em que a polícia está engessada porque ela faz parte do rolo. Do sistema. Do sistema, né? Desculpa. E, infelizmente, é isso. Só que isso vai dando. Só que política é um ato de sociedade, é um ato humano. Então, assim, nós humanos somos cíclicos. Né? A gente vai mudar com o tempo. Só que o que tem acontecido no Brasil, desde a redemocratização, nós estamos intencionando e piorando aquela coisa, porque o Estado é muito grande, gigante, né? Tem muita arrecadação, mas os desvios feitos por políticas, e eles aprenderam a fazer todos os tipos o sistema ele é corrupto por inteiro. Né? Então, vamos parar
por aqui. Nós vamos ver um vídeo aqui. Até agora, o doutor Abraão Camelo é especialista em direito criminal, em ciências criminais, é um grande criminalista, é um grande advogado. Ele está desanimado. E nós temos que encontrar soluções aqui hoje, né? O sistema é corrupto, como um todo. Tem exceções? Tem. Mas aparentemente são poucas e nós temos que buscar soluções. Vamos assistir esse vídeo. E quem sabe, no término deste programa, doutor Abraão Camelo possa chegar a conclusões mais esperançosas para nós. Porque a coisa está difícil, viu? Vamos assistir este vídeo que você vai ver agora. Algo interessante. Observe. Boa tarde a todos. O ex-deputado federal Udurico Alencar Pinto, do MDB, foi preso no hotel da Praia do Forte, no litoral norte da Bahia. A prisão é preventiva. O Udurico foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por corrupção e organização criminosa. De acordo com a denúncia do MP, o ex-deputado negociou com uma facção criminosa do extremo sul da Bahia o recebimento de R$2 milhões para facilitar uma fuga ocorrida em dezembro de 2024 no Conjunto Penal de Eunápolis. 16 presos fugiram, entre eles Edinaldo Pereira de Souza Aldada, apontado como chefe do primeiro comando de Eunápolis. Há informações de que Edinaldo de Souza está atualmente no Rio de Janeiro, de onde continua comandando o tráfico no extremo sul da Bahia, sob proteção do Comando Vermelho. Ainda segundo a denúncia, em troca, o grupo criminoso garantiria a Udurico os votos de integrantes da facção e de moradores de áreas controladas pelo traficante. Em 2024, Udurico foi candidato a prefeito em Teixeira de Freitas, município da região, mas perdeu. A operação de hoje também cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 cidades, incluindo Salvador e Camaçari, na região metropolitana. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-deputado Udurico Alencar Pinto. Kovalik. Já voltamos e vamos falar sobre esse assunto. Até o momento, o nosso amigo, advogado, criminalista, doutor Abraão Camelo. Aparentemente tem razão, o sistema é corrupto. Veja bem o que estava acontecendo nessa situação. O que o senhor tem a dizer a respeito desse vídeo? Eu vi esse vídeo. Eunápolis, o Brasil se divide em vários problemas, e quando a gente vem falar sobre o crime organizado, a gente vai entrar numa outra seara que é além da venda, o lucro da droga no Brasil, o consumo é muito grande. Mas o que é agravado? A ausência do Estado dentro do Rio de Janeiro, desde o fim da Guerra do Paraguai. Esse problema vem desde o fim da Guerra do Paraguai, que as populações negras e as pessoas que foram para a guerra, lutaram na guerra, não tinham onde morar, mas se tornaram livres. Não tinham onde morar no Rio de Janeiro. E por aí foram os primeiros moradores hoje, a atual favela da Morro da Providência e outras comunidades. Só que enquanto eles estavam lá no meio do nada, no morro, eles não eram um problema. Só que todo mundo que passou a não ter condições de viver no Rio de Janeiro começou a ir para essas comunidades e abrir outras comunidades, porque o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de morros. A ausência do Estado marginalizou o pobre. O pobre não tem o que fazer. Ali não tem trabalho, mas ali é a vida mais barata, ele consegue sobreviver. Por causa dessa sobrevivência, vem a questão vem outros problemas que é gigante da droga, etc, etc, etc. Estou fazendo só uma linha do tempo, para vocês entenderem onde começa o crime organizado. O crime organizado sai de dentro do Estado, que são agentes estatais, que começaram a ver que as pessoas consumiam drogas, e as pessoas tinham vergonha de consumir drogas. Não é igual hoje, que o drogado fala que drogado é feliz. Mas as pessoas tinham vergonha e consumiam drogas marginalizadas. Saem de lá e começam a comprar e dar dinheiro. Então esses líderes entraram, o crime começou a se organizar e entender quando surgiu uma das facções mais famosas do Brasil, que é o Comando Vermelho, fundado por um senhor chamado Rogério Lino. Ele pegou essa ideia do vender, ter lucro, e eles se organizaram. E onde eles se fizeram? Como eles, como todos os outros. Eles entraram onde o Estado não está. Onde o Estado não está dando, não tem saneamento, não tem alimentação. O Estado foi e deixou o crime organizado. Só que o crime ficou tão grande que ele ficou maior que o Estado. Tem lugares que eles não entram, tem lugares que para a polícia entrar tem que entrar com caveirão, tem que entrar com uma milícia armada e etc.
A ausência do Estado é o grande problema hoje, e ele perpetua. Porque as pessoas não conseguem viver aonde tem que viver, vão viver marginalizados por causa da renda. Aí isso vai agravar o problema. E nesse vídeo, a gente mostra que é o resultado das políticas erradas desde o fim da Guerra do Paraguai. O que acontece? As facções criminosas, inclusive a facção do vídeo, é uma facção gigantesca, que hoje ela não ganha dinheiro só vendendo droga. Ela tem outros fundos de investimento. Tanto é que muitos criticam Goiás, que Goiás é o escritório das facções. Porque aqui eles aplicam dinheiro e não tem esse crime organizado visível como você vê lá. Só que eles fazem, só que o crime está maior que o Estado. Então, o que eles quiseram fazer? Eles estão voltando para dentro do Estado. E o senhor acredita que tem deputados federais, senadores, eleitos por facções, pelo crime organizado? Quem elege no Brasil é o capital. É o capital. Independente de onde venha. O capital hoje, ele paga campanha, ele compra votos. E o que aconteceu? O crime organizado é o capital que vem da droga. E eles entenderam a política, né? Eles começaram a pegar, isso eu vi ao vivo, meninos, eu várias vezes advoguei para várias pessoas no Rio, aquele menino que fala melhor, o tráfico tem olheiro dentro da favela. Só que eles criaram uma bolha dentro da favela, que o menino vê o traficante como um super-herói, como um cara que quebra o sistema. E às vezes o menino quer se sentir agregado a alguma coisa. E é uma chance fácil de enriquecer sem muito investimento intelectual, né? Vamos para mais um intervalo, ou para o intervalo. Não saia daí, o assunto é interessantíssimo. Por enquanto, estamos com um problema. O sistema é corrupto e nós temos hoje, então, no Congresso Nacional, de acordo com a opinião do doutor, e eu também acredito nisso, políticos eleitos e foram eleitos por facções, pelo crime organizado. Essa é a conclusão até agora. E nós precisamos buscar a solução. E daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Não saia daí. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta e não saia daí, fique conosco até o término deste programa. Alô, Justiça! Alô, Justiça! Nós precisamos mudar algumas coisas no Brasil e as soluções nós vamos encontrando juntos, discutindo assunto interessante como esse, com pessoas competentes como é o advogado Abrão Camelo, que está aqui conosco hoje. É especialista em ciências criminais, advogado que vive o dia a dia de muitas situações que podem nos trazer resultados positivos devido à sua experiência. No Brasil, o que mais observamos? Esses dias eu estava conversando com duas profissionais do direito, uma torcia, era da direita, outra da esquerda, e uma falando mal da outra, do outro, né? O outro todo lá era corrupto. Aí eu virei para uma e disse para ela, vem cá, eu te conheço. Seu pai e sua mãe são vizinhos da minha mãe. Eles votam em São Domingos. Como que eles fazem para ir votar? Aí ela respondeu, não, o político manda a gasolina e manda buscar e levar para votar. Falei, então a corrupção começou na sua casa. Doutor, a respeito desse assunto, a corrupção começa onde? Porque nós temos que encontrar uma solução, né? A culpa é do sistema. Nós temos que mudar o sistema. Como é que nós podemos mudar isso? Porque, na realidade, como eu estava mencionando para o senhor, é algo real, né? Quando o eleitor concorda em ser levado, transportado para votar, quando ele recebe alguma coisa para isso, quando ele pega gasolina, ele, na verdade, está contribuindo para a corrupção do sistema. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu gosto muito dessa parte, porque a gente fala de criações, educação, né?
A solução sempre vai ser educação. Mas é a permissividade das pessoas. Porque na cabeça das pessoas, coisas pequenas, crimes pequenos não são crimes. Na cabeça do leigo, o crime pequeno é um crime menor, de menor potencial. Ou nem digo de menor potencial, para ele não é crime. Ah, eu só neguei. Não é crime. Né? Eu tirei porque não tem retorno. Só que quando você é permissivo para aquilo, quando lá na frente você vai ver um outro fazendo uma coisa maior que prejudica o todo, você não tem muito local de fala, né? Que é agora a moda que fala, não tem local de fala. Você não tem muito local de fala porque começa ali. Se você começa a mostrar... Eu fui filho de uma criação mais rígida. Né? Não estou dizendo, pode ser estudar, nada é tão enérgico. Mas eu sou de uma criação que da época a gente tinha... Se eu chegasse com um lápis em casa que não era meu, era aquela que minha mãe olhava só para mim, meu pai olhava só para mim, eu sabia que aquele ato tinha uma consequência. E eu sou criminalista há 14 anos. E a gente acompanha, preso, eu faço processo de execução penal. Você pode ver que a maioria do preso, ele tem uma mãe que mimou ele. Ele tem um pai que mimou ele e mima até hoje. É verdade. Né? Ou então ele é aquela pessoa que vai ter os que não mima também, que muda a cabeça, toda regra tem suas exceções. Só que vem desde a criação. E a gente, ficando permissivo, faz uma vista grossa. A vista grossa é o nome comum que a gente dá aqui no direito de corrupção passiva. Né? E a solução está em mudar esse conceito de certo e errado. Se você viu um vereador, a ausência também é crime. Um vereador não faz, ele prometeu tal projeto, tem coisa para isso, tem método para fazer isso. Ele não fez? Vou denunciá-lo. Eu vi tal deputado negociar com Beltrano. Denuncia, fala. Se a população muda... quando eu viajei à Europa, alguns outros lugares que eu vi, estudando corrupção, direito penal, o crime é uma ciência. A gente estuda crime como ciência. E o criminoso, o praticante de crime, ele é uma pessoa que pega aquilo que é errado e sabe transformar aquilo em benefício. Quando eu vou em lugares que tem pouca incidência criminal, a mentalidade das pessoas ali são aquelas pessoas que, se você falar, vamos fazer um rolo aqui, vamos fazer um negócio e a gente ganha um dinheiro, as pessoas, não, isso prejudica, não, isso é crime. Quando você vai numa sociedade que todo mundo é permissivo demais, as pessoas chegam e dão, depende, né? Pagando bem. Aí começa ali. Né? Se mudar esse tipo de educação, o governo pode trabalhar isso, todas as 3 instâncias governamentais. Corrupção não é bonito. Isso é um dominó. Começa hoje, amanhã piora. Né? Hoje você está fazendo uma vista grossa para uma pessoa que está roubando R$1.000, 5.000, 10.000. Né? Só que ele começa com 5 aqui, ou ele aponta de um esquema de 10 milhões. Né? Só que isso vai fazer falta no hospital. Isso vai fazer falta onde muitas vezes aquela mesma pessoa da vista grossa vai ter que se consultar, vai ficar doente. Então, a corrupção é sistemática. Né? O começo da mudança é mudar o pensamento, né? Educação na escola, né? Em casa. Em casa. Eu tenho uma frase mais da minha mãe é psicóloga, ela sempre falou isso. Escola é feita para dar instrução. Educação você tem em casa. Né? Porque eu acho que educação e referenciais você pega com seu pai e com sua mãe. Ou com quem te dá educação. A gente também não pode ser fechado, existe mãe solo, pai solo, né? E etc. Mas a família, seja ela comum ou não comum, ela tem que ensinar o básico. Isso é certo, isso é errado. E tudo que prejudica o grupo todo é errado. É a primeira coisa. Antes da pessoa ter ideia do que é crime. Porque o criminoso, ele é só um cara corajoso que faz o que o honesto tem coragem de fazer, que muita gente quer fazer, mas ele não tem coragem de fazer. Né? Ele faz, ganha dinheiro, e as pessoas deixarem de ser corruptíveis, compráveis. E vamos avaliar agora um vídeo onde aparentemente nós vamos ver um político se preparando, ou estava preparado para comprar votos. Vamos avaliar. Como é o nome? Diano Rodrigues. Cadê o dinheiro? Olha aí, quanto é que o senhor estava pagando por voto? Nenhum colchão. Não, por que o senhor estava com esse dinheiro no sapato aqui, do lado da avenida, da escola? Eu ando com dinheiro. Não, o senhor não anda com dinheiro, não. Aquela senhora estava saindo do carro, era... Aquela senhora... Aqui, ó. Olha aí. Mais dinheiro. O senhor sabe que o senhor está cometendo um crime eleitoral, não sabe? Não, mano, tô
Sabe sim, o senhor sabe sim, o senhor está cometendo um crime eleitoral. Desliga o carro, moço. Eu já falei com o rapaz da Polícia Federal, viu? Ele tá vindo. Dr. Abraão Camelo, especialista em ciências criminais, homem preparado e doutorando também nesta área e já é advogado criminalista há mais de 14 anos, já viveu muitas situações. Agora veja bem, vamos avaliar o que nós assistimos agora. Se ele estava com dinheiro, porque tinha alguém já pronto para receber o dinheiro também, né? O que o senhor tem? O que o senhor fala a respeito dessa situação? O senhor já viu alguma situação dessa natureza? Então... Não, graças a Deus, né? Não, então, eu já vi. Já vi ao vivo algumas coisas. Só que aí vem aquela questão do sigilo profissional, ética profissional, que eu não posso expor clientes, etc. Mas eu falo por experiência, o que você falou resume bem. Se tem alguém pagando, tem alguém recebendo. Se tem demanda, é porque tem alguém que aceita. Nos lugares que a corrupção não exige, é pouca, é porque não tem quem está disposto a fazer. Né? No caso desse cara, é o caso... Porque teve essa pessoa que filmou e fez a denúncia, ele foi se todas as pessoas tivessem a mentalidade dele, o político teria medo do povo. Só que a pessoa corruptível é o oposto. Ele recebe... E eu já vi o jogo do engana-bobo, que eu falo isso. Vários políticos, a pessoa vende o voto para várias pessoas, para vários candidatos. Todo mundo dá um pedacinho e ele fala, ganhei. Isso eu já vi. Pessoas viraram para mim e falaram, eu ganhei tantos R$1.000 nessa campanha só vendendo meu voto. Né? Então, assim, em vez de ele pegar, denunciar, tem umas, não quero não. Porque aí o que acontece? E ele vira assim, se algum desses caras for, ele tem que me ajudar, porque eu sei que ele é desonesto. Ou seja, são dois bandidos. Um de menor potencial que quer chantagear e o outro que vai... Porque o dinheiro gasto nessa eleição, comprando, ele não vai tirar ele pode até tirar do patrimônio dele hoje. Amanhã ele vai querer restituir esse patrimônio com juros. Então, a corrupção, ela é um monstro, né? Mercedes Sosa criou isso numa música na Argentina, né? Essa é um monstro grande que pula forte. Ela vai nesse sentido, porque tem alguém que vai receber, e se um não quer, tem 10 que quer. Aí sempre virou fato no Brasil, que se você não fizer isso de errado, tem outro que vai fazer. Né? Tem 10 querendo fazer, tem 10 querendo receber. É igual se o Brasil investigasse a máfia da emenda parlamentar, a gente já descobriria milhões de improbidade administrativa, milhões de gente envolvida num esquema que é um esquema de gotejeamento. Ele vai gotejando aqui, sai um pouquinho para cá, sai um pouquinho para lá, e o Estado ficou gigante demais e as fiscalizações são inoperantes. E vem um outro problema, quando o ente policial, o ente fiscalizador faz parte do esquema. E eu não vou criticar, muitas vezes tem pessoas que vêm e não falam nada, mas tem gente que faz isso por medo. Porque tem gente... Nós vivemos num estado hoje, Goiás, que de determinadas pessoas você vê e denunciar, a gente não sabe se você volta vivo para casa. Né? Ou seja, é um braço do crime que ele chega... É um câncer que ele já está chegando a um ponto que ele já está matando a pessoa. Né? Quando é aquela doença autoimune, né? A gente não consegue mais reagir, né? E se você reage, ele te mata. Chegamos a esse ponto. Tem solução? Tem. Começa com a educação. Tá vendo? Gostei. Olha a colocação que o doutor Abraão, e eu não tinha contado para ele o que aconteceu. Eu estava vindo aqui para gravar o nosso programa e o motorista de Uber, um homem muito inteligente, eu discutindo esse assunto com ele. E a conclusão e a sugestão dele, que nós temos que mudar é o sistema educacional. Começa lá de baixo. Educacional. Ensinar nas escolas que corrupção não leva a lugar nenhum, que aquilo que é errado nós temos que mudar. Essa foi a opinião dele, que coincide com o que o senhor está falando. Ou seja,
uma das soluções que nós temos seria mudar o sistema educacional, ensinar para as nossas crianças. Doutor Abraão falou coisas muito importantes para nós aqui hoje. Uma, pai e mãe permissivo, exagerado, superproteção. Nós temos que educar melhor as nossas crianças. Foi a conclusão que o doutor Abraão chegou e que eu concordo. E eu acredito que você que está nos assistindo agora também concorda. Nós temos que mudar a nossa forma de educar os nossos filhos. E segundo, nós temos que ter, o senhor também falou, a respeito de nossos deputados. Trabalham apenas com emendas. Nós precisamos de propostas interessantes, inteligentes. E uma delas seria a alteração no sistema educacional. Eu gostei muito da colocação que o senhor fez. O senhor veja bem. E alguém que é motorista de Uber, um homem muito inteligente, chama Diogo, ele é de Aparecida de Goiânia. Ele falando, precisa começar a mudar nas escolas. Nossos filhos devem mudar a forma de pensar. Aprender que o errado é errado. Não é? Senhor, desculpa te cortar, mas é porque o senhor foi exatamente no ponto. Conversar com um homem inteligente, um profissional capacitado, como é doutor Abraão Camelo, é algo importantíssimo. Chegamos a duas conclusões importantes. Pais devem fazer a sua parte em casa. Permissividade demais leva a erro, leva a crimes a serem cometidos. Segundo, a alteração do sistema educacional, que deve ser feita através de deputados, de legislação federal, não é isso? Como funciona isso? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela vem da esfera federal e aplicado. Dependendo do que vai se mudar ou deixa de mudar, tem que começar no âmbito da União. Da União. Nós temos uma Lei de Diretrizes Básicas boa, né? Só que o que acontece? A gente tem que trazer a família para dentro do colégio, da escola, e nós temos que começar a educar os pais, né? Mostrar, olha, você tem um gato de TV na sua casa, isso tá errado, seu filho fala disso aqui, amanhã ele vai roubar, amanhã ele vai fazer... eu brinco muito com minhas sobrinhas, eu falo, eu nunca quero ter vocês como clientes, né? Pequenas coisas você vai corrigindo, eu falei, eu quero ser tio, não quero ser advogado de vocês. Porque, infelizmente, começa ali esse lado errôneo. E a educação, a gente não está educando só o pequeno que está crescendo, a gente está dando instrução, matemática, português, história, mas quando a gente vai falar de educação financeira, uma coisa que deveria se explicar dentro da escola, por que uma pessoa se torna virar usuário de qualquer entorpecente ou de bebida em valores exagerados? Porque essa pessoa, ela não tem controle. Ele bebe porque ele está feliz, ele bebe porque ele está triste, ele usa droga porque ele está feliz. Então, assim, ele usa aquilo como fuga. Isso já vem da psicologia. Então, se você não ensina esses pais a também educarem em casa, que às vezes aquele pai também não sabe educar, ele não planejou aquela criança, ele, né, aconteceu, ele está empurrando. Então, assim, o que eu acho que precisaria melhorar na lei da legislação de educação é trazer a família para dentro, independente de qual formato. Tá? Trazer, educar, é assim que a gente faz. Olha, eu não sei, isso aqui não pode ser permissivo. Porque criança conta uma para outra. Ela conta uma para outra, a professora primária, a nossa querida tia, né? Ele conta, ela vê, ela escuta. Só que virou tão banal a corrupção, as coisas erradas, que você escuta uma criança falar sobre corrupção dentro de casa, sobre coisa errada, o gato de TV, outra... É igual a advogada, achando que é muito normal o político mandar buscar o pai e a mãe dela para ir votar no interior. E uma advogada. E é errado, errado. E tem gente que ainda debate, fala assim, não, mas é mais que obrigação, tá ganhando meu voto, não vai fazer mais nada por mim. A política me toma lá da cara. Nós vamos para mais um intervalo, mais duas conclusões, nós chegamos aqui, conclusões importantíssimas. Não saia daí, nós vamos voltar já já.
Alô, Justiça! O tema hoje é importantíssimo e nós já estamos encontrando soluções. Dr. Abraão Camelo, especialista em ciências criminais, doutorando na mesma área, é um advogado experiente e as conclusões que nós estamos chegando são muito importantes. Primeiro passo é em casa, é a família. Olha o que ele mencionou, que é algo importantíssimo. Quando o pai faz o desvio de energia na casa, ele deu um mau exemplo que vai levar o filho a fazer a mesma coisa. Ou seja, a nossa família, o pai, a mãe, tem que tomar cuidado com as suas atitudes. Segundo, a educação começa na escola. Então eu acredito que tem que ter mudanças na legislação. E isso virá de deputados federais. Vamos assistir mais um vídeo agora, em seguida nós vamos comentar. E eu acredito que vamos chegar a mais conclusões. Alô, Justiça! Aqui nós buscamos soluções que tragam resultados positivos para uma melhor distribuição de justiça em nosso estado e em nosso país. Vamos assistir. O deputado cassado Rodrigo Bacelar, ele foi preso nesta sexta-feira em Teresópolis, na casa dele, durante uma operação da Polícia Federal. De acordo com as informações que já foram publicadas no G1, Bacelar foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio e depois transferido para o presídio de Benfica, onde deve passar por audiência de custódia ainda nesse fim de semana. A prisão faz parte da terceira fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas relacionadas a ações contra o crime organizado. Segundo a decisão, a prisão foi determinada após a perda do mandato, confirmada nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, e leva em conta indícios da participação em organização criminosa, além da tentativa de atrapalhar investigações com vazamento de dados e orientação para retirada de provas. A defesa de Bacelar afirmou que desconhece os motivos da nova prisão e classificou a medida como indevida, informando que vai recorrer da decisão. Com a cassação do mandato, a Justiça Eleitoral vai refazer a contagem dos votos das eleições de 2022 no Rio, o que pode alterar a composição da Assembleia Legislativa. Ouvimos agora mais um político sendo preso. E esse presidente, ou ex-presidente, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Algo que virou notícia no país inteiro. E a gente fez isso. Santa Catarina, como nós mencionamos no início, de 2020 até agora, 29 prefeitos foram presos. Você conhece algum prefeito que já foi preso por causa disso? Você conhece algum? Vários. Vários? O senhor já advogou para algum deles? Já. Já? E o resultado, como é que foi? Tá solto. Tá solto? Tá solto. Tá vendo? Então tem que ter mudança na legislação. O senhor acredita que deveria haver mudança na legislação no que diz respeito a penas mais duras para agentes públicos que viesse a cometer crimes dessa natureza? Doutor, meus amigos do criminal vão me matar hoje. Mas não só o enrijecimento de penas, a pena ela serve para não só para punir o errado, mas para exemplificar para outros não cumprir dentro da ciência penal. O que está faltando hoje é maiores multas e maiores investigações na parte financeira. Porque hoje em dia compensa roubar. Compensa porque se você furta, se você desvia muito dinheiro, como é o caso parece ser o caso desse deputado, compensou todo esse desde da perda, da prisão. Nesse caso, eu lembro dele, ele foi preso porque ele teve informação adiantada de um policial que eles iam fazer uma busca e apreensão de surpresa na casa dele. Ele foi lá um dia antes e tirou tudo de dentro da casa, né? Ou seja, pessoas como essa, as penas deles são pequenas. Às vezes, ficar preso é ruim, mas é o de menos. Por que hoje, muitas vezes, eu já faço isso como profissional, a gente fala, o Ministério Público está chantageando com a prisão preventiva. Mas eu estou aqui, não hoje na posição de advogado, estou aqui na posição de cidadão. O Ministério Público, eu não vejo isso como chantagem, tá? Eu, como cidadão, não vejo isso como chantagem.
Só que a pessoa tem que ter medo. O que vai fazer uma criança não querer ser traficante? É o medo de ser presa, O resultado medo... vai ser bom, né? Só que a maioria hoje assim, não, eu puxo 2, 3 anos de cadeia, venho para o semiaberto, em linguagem comum deles, eu venho para tal regime, venho para X regime, e eu estou tranquilo, com tantos milhões guardados. Esse é o grande problema. Falta também uma punição financeira maior. Multas para corruptos deveriam ser daquelas que deixam a pessoa sem situação de voltar, né, de querer fazer de novo. Mas não, se esconde. O crime do colarinho branco é pior, porque aí ele se faz de vítima, senta num presídio. Eu conheço a realidade de presídio desse país. Presídio com dinheiro, ele pode virar um hotel. Presídio sem dinheiro é uma casa um inferno, é uma casa de tortura. Então, o que acontece? Se não tem uma lei que enrijece a punibilidade, mas você tem um patrimônio de 1 milhão. Agora, em menos de 3 anos, você evoluiu para 20 milhões. O que você faz para isso? Não, eu sou política. Eu comecei a fazer palestra. Eu comecei... E essas coisas, você vê que é frias. Ou então você estudar a evolução patrimonial de pessoas ao lado. Ou laranjas, né? As pessoas terem medo. Não, vai descobrir, vai cair todo mundo, ninguém vai ficar com patrimônio, não compensa. Mas as pessoas pararam de falar, não compensa. O desonesto vira e fala, compensa. Compensa porque vou puxar... Várias pessoas em 14 anos já escutei isso. Não, doutor, para mim compensa puxar mais tanto porque está entrando mais tanto. Mas eu estou ali como profissional, não estou ali para julgar ele. Tá vendo? Você que está assistindo. Você que é deputado federal, que está assistindo. Você já teve aqui algumas ideias, sugestões para você desenvolver um bom trabalho. Porque não é só distribuir emenda, não. Isso é muito fácil, distribuir emendas, né? Nós precisamos de sugestões, precisamos de projetos que venham alterar a legislação. Sugestão do doutor Abraão Camelo, foi espetacular. É necessário alterar a legislação federal no que diz respeito a uma melhor... federal, porque não quer ter que mudar a lei federal, não é? Sim, sim. Alterar a legislação federal no que diz respeito a uma melhor efetividade para se avaliar os bens que foram adquiridos. Facilitar para que o Estado venha recuperar. Para que o crime não venha compensar, não é isso? É a conclusão que o senhor chegou. Doutor Abraão falou algo importantíssimo também no início deste programa. Ele falou sobre emendas parlamentares. Hoje virou uma farra das emendas, né? É só emenda. Bom deputado é o que tem muita emenda. Não é o que tem ideias. Não. Não é mesmo, né? Infelizmente... E as notícias são ruins nesse sentido? Olha, a gente tem piorado. Mas eu acho que quando todo ato ele tem uma consequência e todo câncer vai chegar num fim. Só que o triste é que a Segunda Guerra Mundial começou por vários países que tinham um alto índice de corrupção, só aumentando, e brigas pequenas pessoais, porque a corrupção ela dá espaço para o jagunço, dá espaço para aquelas pessoas que estão acima da lei, que se acham acima da lei. E aí, quando chega no fim, dá um colapso. O que é o colapso? Conflitos entre grupos. Aí a gente esquece do Estado Democrático de Direito, do Estado como Estado mesmo, e a gente vai ver o que já acontece no Rio de Janeiro, grupos brigando. Né? E tem pior, porque não é somente um grupo de traficantes, um grupo de criminosos. Tem do outro lado o grupo de ex-estatais, que é o grupo do miliciano. Né? Já está chegando no ponto do colapso. Aí está chegando o ponto do colapso. E hoje as guerras se mudaram muito. A gente não tem aquele. Mas a Segunda Guerra Mundial começou por isso. Na morte do arquiduque Francisco Ferdinando, começou e era uma Europa corrupta. Eles se destruíram em guerra. Destruíram a Segunda Guerra Mundial, destruiu boa banda da Europa, e eles tiveram que se reconstruir. Na reconstrução, eu fui no parlamento belga, no parlamento europeu da Bélgica, e você vê as evoluções da Europa no pós-guerra, no museu. Eles moram como nós vamos reconstruir a Europa, com populações deslocadas, tráfico de pessoas, a Alemanha colapsada, e todo mundo ali sem dinheiro. Eles começaram a reconstruir. A União Europeia só existe hoje porque ela se destruiu até 44, de 39 a 45. Ela se destruiu inteira.
Mas as pessoas falam, não, você não pode ser corrupto, porque amanhã... Porque eles viram na frente o resultado do que é o colapso. Desde a mãe que aceita o filho chegar com lápis de outra criança, ele vai terminar daqui 100, 150 anos com o colapso do Estado. Todo mundo querendo roubar, porque num Estado um cleptomaníaco, um Estado clepto, um quer ganhar do outro. Isso vai entrar para isso existe o Estado. O Estado é para solucionar conflitos. Só que vai chegar num ponto que não vai ter mais solução. Né? E vai ter colapso. Que a gente está chegando perto disso, dentro do conceito de brigas de milícias, guerras civis. Só que se não fizer, vai chegar num ponto que não adianta falar, isso aqui está proibido porque está na Constituição, isso aqui está proibido no Código Penal. Tô nem, doutor, minha lei, minha arma. E a gente vai chegar nesse ponto, o colapso. A solução começa lá. Fiscalizações hoje maiores, mas começar com a educação. Porque se a gente mina a raiz desse problema, por que eu bato na mesma tecla? Por que uma criança, um adolescente sonha ser traficante? Porque ele ganha muito bem. Ele sabe que para ganhar o que aquele traficante ganha, ele tinha que estudar muito. E às vezes é aquele menino bom de comércio, porque comércio é talento. Você sabe vender ou não sabe vender. Tem gente que nasce com esse talento, sabe vender, faz as coisas bonitinhas. Né? Só que ele vê o lucro. Cocaína, doutor, ela tem um lucro hoje de quase 1000%, desde o laboratório, né, até a ponta da lança. Né, ali a pessoa que consome. A pessoa paga R$100 em 1 grama, né, aqueles R$100 no laboratório saiu a 10. Só que aquilo ali é um lucro de 100, 1000%. E só aumenta. Só que hoje o mercado de droga não é mais só aquilo, cocaína, maconha. Hoje não, nós temos diversas metanfetaminas, diversos N tipos de droga que traz o jovem. E por que? Aí vem outra mesma pergunta. Por que você usa droga? Você usa droga porque você tem algum ponto de fuga. Você quer viver aquele momento de alegria, pouco tempo. Aí as pessoas que estão dentro do crime organizado veem que aquilo ali é sustentar o vício de alguém, fazer a pessoa continuar comprando. Só que eles trazem para a população carente esse sonho. Ele fala assim, não, se eu vendo, eu monto minha boca, eu ganho muito mais dinheiro. Aí eu vou... O que é o sonho? E o crime compensa, né? O crime né? compensa. Se a gente começa a ter fiscalizações maiores e começa a acabar com o lucro disso, e mata na educação, né? E não é educação só do pai e mãe, é educação inclusiva. Você tem que trazer as pessoas para ter oportunidade, renda, né? Poder progredir. Como que eu vou chegar numa universidade boa? Como que eu não vou chegar na universidade? Ele também tem que ter meios. Hoje, o crime compensa porque é melhor, é mais fácil você ser criminoso do que você ser honesto. Sobre a profissionalização do político. O doutor estava falando sobre esse assunto quando nós chegamos, né? Profissionalização do político. O camarada entra lá, ganha uma eleição, se perpetua no poder, produz nada e agora a moda é comercializar e organizar o problema de emendas parlamentares, distribuição de emendas. Então, algo que tem prejudicado o nosso país. Nós vamos assistir um vídeo agora com a opinião de uma pessoa que fala a respeito desse assunto. Nós vamos avaliar em seguida. Você acha que político precisa ter profissão fora da política? Vai, amigo, com certeza. Com certeza. Política não é profissão. Política não é lugar de você se profissionalizar. Política é quando alguém ganha, ou seja, alguém consegue chegar ali. Um exemplo, deputado estadual, ele não é deputado estadual, ele está sendo deputado estadual enquanto o povo quer. Né? Então, assim, política não é profissão. Política é um chamado que Deus dá para o ser humano, né, que tem vergonha na cara e tem compromisso e tem honestidade no seu coração. Atende esse chamado, né, chamado política, para poder ajudar quem de fato precisa. A política é um mecanismo, uma ferramenta que você usa para ajudar a sociedade mais carente, né? Para ajudar o estado, o município e o país progredir. Então, política não é profissão. Política é um chamado. Doutor Abrão Camilo, especialista em ciências criminais, doutorando na mesma área, homem experiente, fala sobre profissionalização
da política, e o senhor estava mencionando anteriormente, de forma um pouco rápida, sobre valores. O camarada já vira político para poder ficar rico, né? O que teria que haver de mudanças nesse sentido? Hoje, a gente tentou mudar isso. A gente sai de um sistema viciado pela questão do financiamento privado de campanhas. Ou seja, por que um empresário financia ou paga, ou aquele mesmo político paga aquela fortuna para a pessoa ser eleita? Ninguém, dentro do mercado capitalista, ninguém te entrega dinheiro de graça. Então, mudamos a lei eleitoral, né, e criamos o financiamento público. Nós criamos outra esfera, inclusive os criminalistas sabem bem disso, né, porque aumentou o crime eleitoral, aumentou, porque hoje essas pessoas vão pegar, antes eles tiravam da campanha privada, né, tinham doações de empresa, hoje eles têm que tirar doações do CPF, mas tem o fundo eleitoral. Só que o fundo eleitoral, hoje ele é mal utilizado porque existem os candidatos tampão, que o partido coloca e tem que ter aquela quantia de gente, não, fulano vai receber tanto. Eu escutei de uma pessoa, que infelizmente eu não posso abrir a boca, o nome dessa pessoa, mas um político que falou, eu preciso de tantas pessoas para Aparecida de Goiânia para ser candidato em Aparecida de Goiânia, vão ser candidaturas a deputado estadual. Eu só posso, e o partido só vai pagar X coisa, né? Porque quem vai ter verba para pagar as outras coisas? Só os candidatos a federal. Ou seja, e exigindo que cada uma dessas pessoas que fossem candidatas trouxesse 500 votos. Aí a pessoa que me procurou falou, isso pode, isso dá certo? Eu falei, não deixa com isso, que você está se envolvendo com crime. Né? Envolvem nesse tanto de coisa, mas para quê? Para se perpetuarem na profissão. Eles profissionalizaram o crime eleitoral. E é aquela coisa, o cara tá ali, eu sou deputado 30 anos, 22 anos. Tá bom, mas se você sair do preso, se você aposentar, o que você faz lá fora? Eu não faço nada. Meu pai era deputado, eu sou deputado, meu filho vai ser deputado. Voltamos a uma política de casta, né? E a gente vê isso aqui. A gente teve uma política coronelista forte em Goiás. Se não diminuir essa profissionalização da política, acontece isso, a pessoa vai fazer de tudo para se perpetualizar. Como que você perpetualiza? Tendo capital. O capital muda. Você vai arrumar onde? Você vai arrumar onde? Você vai usar do crime organizado, você vai tirar do Estado, você vai ser corrupto, né? Porque se você quer continuar, você vê aquilo como um emprego. O cidadão aqui soltou que é um dom, né? Eu falo que política é meio. Política não deveria ser fim, porque é meio. Eu sou advogado, doutor jornalista, eu enfermeiro. Não, eu vou fazer mas eu tenho uma profissão. Eu não estou aqui dentro, sou político. Não, tudo bem. Você vai lá, você é formado em ciências políticas, você estuda política como uma ciência, uma coisa. Agora, outra coisa, você está ali 30, 20 anos com a mesma coisa. Por que o legislativo não tem que diminuir reeleições do legislativo? Federal, estadual. Não deveria ter reeleição. Eu acredito que eu sou uma teoria assim, a pessoa que faz um bom serviço, ele pode ter uma reeleição, porque dá para repetir, tá, né? Certo. Beleza. Eu já sou contra uma terceira eleição, que geralmente a pessoa já fez tudo que tinha que fazer na primeira, chega, né? Mas aí vai indo, só que hoje o político está tão profissionalizado que ele acha que só ele vai fazer. E ele vai ter 30 anos para fazer e nunca resolve o problema. Aí qual que é a gravidade da profissionalização da política? Do político profissional do lado ruim. É aquele jargão antigo que eles nunca resolvem o problema da seca. Porque a seca compensa. Porque de 4 em 4 anos eles estão falando, não, nós vamos resolver o problema da seca. Não resolve nunca. E nunca resolve. Se resolver o problema da seca, eu não tenho mais o problema que eu vou vender a solução que eu nunca dou. Né? Então, na realidade, o senhor acredita que o correto é político. No máximo 2 mandatos. Dois no máximo. 2 mandatos no máximo. Tanto no legislativo quanto no executivo, que inclusive vai ter mudanças agora novamente, né? A gente ainda tem uma coisa assim dos seguidos, né? Pelo menos se diminuísse, você tem 2 mandatos, você não pode ter um terceiro seguido. Você vai ter um 4º, 5º mandato só depois de 4 anos parado. Assim, porque a pessoa também tem que
querer deixar ter alternância de poder, ter outro pensamento, outras pessoas. Só que hoje é o que não dá. Aí nós criamos castas dentro do sistema eleitoral brasileiro. Muito bem. Não saia daí. Nós daqui a pouco vamos para as conclusões finais e nós chegamos a muitas conclusões importantes para a sociedade goiana e brasileira. Né? Alô, Justiça! Como elas me ensinaram, né? Alô, Justiça! Viu? E vamos aguardar, não saia daí. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Alô, Justiça! O tema de hoje é importantíssimo. Importantíssimo. Político ladrão. Opção ou culpa do sistema? Nós estamos chegando a conclusões finais aqui, né? Estou aqui com o doutor Abraão Camelo. É um homem preparado, um advogado experiente, e nós chegamos a muitas conclusões aqui hoje. Uma delas, o pai, a mãe, a educação familiar. O pai e a mãe tem que ser um pouco mais duro, tem que ter mudança na legislação educacional em nosso país. É necessário mudanças também no comportamento dos eleitores, é necessário uma mudança, né? Doutor Abraão Camelo, a respeito desse assunto, as conclusões finais, o que o senhor tem a dizer para todos esses que estão agora nos assistindo? Qual a saída? Tem solução ou não tem? O sistema é totalmente corrupto e não tem solução. E aí? Tem solução, claro que tem. Graças a Deus. A solução é sempre reformar o sistema e não permitir, né, que ele seja mantido. Né? O mantenimento dele vem por educação ruim, o mantenimento dele vem por falta de fiscalização e por falta de punições efetivas. Indo nesses 3 liames, você acaba com o começo, o meio e o fim do sistema corrupto. Então, é destruir esse sistema. As pessoas têm que ter coragem e se sentir motivadas a serem honestas. Né? Vai ser ruim para mim como criminalista? Vai, mas eu sou um ser humano que vive num lugar melhor. Né? E é isso. Agradecer aos telespectadores de vocês, às pessoas da internet, né, que entendam isso e reflitam. Se você hoje vê uma coisa pequena, você faz um pequeno delito, você faz uma vista grossa, às vezes você tem um peso de decisão com as pessoas suas ali. Não, falando, não faz isso não. Quando você pega uma criança de 1 ano, 2 anos, não joga o lixo aqui no chão, não, joga aqui. Você começa ali essa educação. Porque aí amanhã você tem a condição de diminuir, né? de cobrar, eu quero mais fiscalização. E começa no pequeno. É uma semente que a gente planta. É assim que você vai destruir. Antes que isso se colapse. Porque a hora que colapsar, a árvore um dia morre. Seja ela podre por dentro, ou seja ela de velha. Né? Uma hora ela vai ter um colapso. A gente tem que não construir o colapso e construir uma sociedade sã. Né? Sem esse tipo de crime, esse tipo de coisa, sem essa cultura do crime. Porque até a pessoa, mas eu gosto de ganhar o meu por fora. Só que se você ganha o seu por fora, você pensa isso daqui, todo mundo ganhando o seu por fora. O Estado se desmonta. Se você não tem a proteção estatal, acabou, a gente volta à barbárie. Né? Mas é isso, Aziz. Eu quero agradecer, obrigado. Eu quero pedir, sigam-me nas redes sociais, que é @Abraão_Camelo.
Viana, né? Abraão Viana. Eu quase não falo meu nome Abraão Camelo, que é Abraão Camelo Pereira Viana, né? Eu assino como Abraão Viana, porque o nome é grande demais, né? Eu falo não uma frase. Mas é agradecer e fazer o pessoal refletir. Eu acho que quando o problema está dentro da escola, a gente pede para professores e a gente... Tá ótimo. Quando o problema chega a bater a porta do judiciário, é porque ele já é um problema gigante. A minha mãe sempre falou assim, e por incrível eu virei advogada, ela falou assim, é melhor hoje você tá tendo uma sanção por uma coisa errada que você fez, do que amanhã eu ter que te procurar um advogado para você, ou ter que você levar comida para você no cárcere. Entendeu? E eu aprendi isso desde cedo. Tem as pessoas que são levadas por outros motivos alheios, né, que não são entradas naquilo. Mas vem por uma ganância, vem por outras coisas, mas chega no mesmo fim. Eu sempre falo para todo mundo que quer ser preso, que quer ser político, que quer ser bandido. Eu falo, olha, uma hora você vai ser preso. Se você tem medo de ser preso, não seja bandido. Mas as pessoas deixaram de ter medo. Mas é isso. Eu encerro com essas soluções, começando na educação de base, fiscalizações mais efetivas e multas maiores para quem faz e apoia. Alô Justiça, siga nas redes sociais. Doutor Abraão Viana. Abraão Viana. Você vai aprender muito com ele, é um grande profissional. Alô Justiça, nós tratamos de algo importantíssimo aqui hoje. Esteja sempre junto conosco. Nosso programa traz resultados positivos para a sociedade como um todo. Temas polêmicos. Sempre esteja conosco e eu estarei recebendo sempre aqui pessoas como o Dr. Abraão Viana. Deus abençoe a todos.